Bom, pessoal, nós já estamos quase chegando aqui ao modernismo. Eu falei para vocês sobre 3 vanguardas, ainda faltam 2, ainda falta falar sobre o futurismo e o dadaísmo. Mas antes de falar sobre essas 2, eu queria contar um fato bastante importante dentro desse período, né, de influência das vanguardas. Porque as vanguardas, vocês vão entender que elas influenciaram muito o nosso modernismo brasileiro. Porque o modernismo vai iniciar com a Semana de Arte Moderna, em 1922. E antes dessa Semana de Arte Moderna, da organização dela, nós tivemos um fato importante que envolveu o expressionismo. O expressionismo é essa vanguarda que utiliza essas cores mais vibrantes, esses tons fortes e que mostra esse pessimismo diante daquela situação que o mundo estava vivendo, né? Das guerras, da Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra também. Então, esses sentimentos de medo, de incerteza, de dúvida, como que a gente vive atualmente, as pessoas procuraram expressar através das pinturas. E as cores ajudavam a trazer esses sentimentos. Voltando a lembrar que eles não queriam definir exatamente os rostos dos personagens, eles procuravam até deformar esses rostos, essas imagens. O que eles queriam transmitir eram as emoções que as pessoas estavam sentindo naquele período que o mundo passava, né? Então, uma das artistas que trabalhou o expressionismo foi a pintora brasileira Anita Malfatti. Ela nasceu em São Paulo e esteve na Europa estudando essas pinturas, essa nova tendência que eram as vanguardas. Depois da Europa, ela passou um tempo nos Estados Unidos. Lá ela teve contato com esse expressionismo, essa pintura de cores fortes, que tinha como característica expressar as emoções. Então, quando a Anita Malfatti voltou dos Estados Unidos, ela fez uma exposição em 1917, onde a maioria das suas telas eram expressionistas, como essa que eu vou mostrar para vocês, que se chama A Boba. Então, é uma tela de cores fortes, que não tem a intenção de reproduzir exatamente como uma fotografia a imagem de uma pessoa, mas dá destaque através das cores à expressão, né? Ao sentimento. Ela não procura exatamente desenhar como numa fotografia, como o real. Procura dar mais valor às expressões, aos sentimentos, o que elas podem transmitir às pessoas. Então, essa exposição que a Anita Malfatti fez em 1917 tinha como telas principais o expressionismo, embora depois ela tenha telas também voltadas para o cubismo e para outras tendências. E essa exposição dela causou enorme repercussão, porque as pessoas não estavam acostumadas a essas tendências voltadas para as vanguardas, que trabalhavam com a falta de lógica. Então, o Monteiro Lobato, que nós já conhecemos aí do pré-modernismo, que ele tinha ideias avançadas, ideias de progresso em relação ao Brasil, mas mesmo com as suas ideias avançadas, ao ver essas pinturas da Anita Malfatti, ele escreveu um artigo para um jornal chamado Estado de São Paulo, criticando os artistas que estavam sendo influenciados por essas vanguardas que estavam vindo da Europa, pelo futurismo, o cubismo, o surrealismo. A maneira dele ver essas obras eram obras horríveis, monstruosas, e ele analisava de uma forma bem crítica essas tendências que estavam vindo da Europa. Então ele escreveu para um jornal um artigo chamado Paranoia ou Mistificação. Esse artigo ele fala sobre esses artistas que estão sendo influenciados pelo que estava acontecendo na Europa, pelas vanguardas. E após ele escrever esse artigo, que teve enorme repercussão, que a Anita Malfatti ficou muito triste, os amigos dela começaram a escrever também para os jornais em defesa dessa nova arte que estava surgindo. E 2 desses amigos mais conhecidos foram o Mário de Andrade e o Oswaldo de Andrade. Os 2, em defesa da Anita, começaram um movimento que utilizava as vanguardas também. E, através desse movimento, foi que eles se reuniram e vieram a organizar a Semana de Arte Moderna, em 1922, que é o que vai dar início ao modernismo. Então, essa exposição da Anita e essa opinião bem crítica do Monteiro Lobato fizeram com que os artistas se unissem e fossem
organizar esse evento que deu início ao modernismo no Brasil. Hoje eu não vou falar sobre as outras duas vanguardas. Eu quero que vocês leiam esses textos que falam sobre a pintora Anita Malfatti, na página 48 do livro de vocês. E depois vejam um trecho desse artigo escrito pelo Monteiro Lobato, criticando essa arte que estava surgindo, essa arte que era influenciada pelas vanguardas, essa arte que propunha que a guerra, que o mundo está vivendo era um absurdo, e por isso eles procuraram na arte mostrar também essas tendências voltadas para a falta de lógica. Então, na página 49, vocês vão ler esse trecho do artigo que o Monteiro Lobato publicou no jornal Estado de São Paulo, e depois vão resolver na página 50 apenas a primeira e a segunda questões. Procure entender o texto, embora a linguagem do Monteiro Lobato seja bem culta ainda, né, na época, que ele ainda é pré-modernista, não tem uma linguagem ainda tão próxima do povo, mas mesmo assim era considerada simples. Então, vocês vão ler esses textos e resolver essas duas questões. E entender que a obra da Anita Malfatti nesse período foi bastante influenciada pelo expressionismo.